Olá, bom dia, meus queridos. Hoje nós vamos ver a aula sobre sujeito e predicado. Ainda para dar um reforço sobre da semana passada, que a gente viu sujeito e predicado, vocês fizeram algumas atividades e a gente vai estar agora explanando sobre o assunto. Sujeito e predicado. Sujeito é o termo ou elemento da oração sobre o qual se diz alguma coisa. E o predicado é aquilo que se diz do sujeito. Então, para que eu saiba qual o meu sujeito na minha oração, eu sempre pergunto ao verbo. Eu procuro onde está o verbo e faço a perguntinha ao verbo. Temos os exemplos a seguir. O azul do planeta está ficando desbotado. Então, eu pergunto para o verbo está. Quem está ficando desbotado? O azul do planeta. Então, o azul do planeta é o meu sujeito. E o predicado é o que eu estou falando do sujeito. Então, o azul do planeta, o que está acontecendo com ele? Ele está ficando desbotado. Outro exemplo. O menino procura um amigo. Aí eu pergunto, encontro o verbo, quem é o verbo aí? Procura. Então, eu pergunto, quem procura um amigo? O menino. Então, o menino é o meu sujeito e procura um amigo é o meu predicado. Quando o sujeito é formado por mais de uma palavra, aquela que é a mais importante delas é chamada de núcleo do sujeito. Então, vamos ver o exemplo aqui de um núcleo do sujeito. Muitas crianças estão brincando no pátio. Então, para eu saber quem é o meu sujeito, eu pergunto: quem estão brincando no pátio? Muitas crianças. Então, muitas crianças é o meu sujeito. Quem é a palavra? Qual a palavra mais importante desse sujeito? Crianças. Elas estão brincando no pátio. Então, crianças é o núcleo do sujeito. Na frase a seguir, temos: os amigos de meu irmão estudam nessa escola. Eu pergunto ao verbo: quem estudam nessa escola? Os amigos de meu irmão. Então, os amigos de meu irmão é o meu sujeito. Tudo isso é o sujeito. Agora, quais os núcleos? Quem é o núcleo desse sujeito? Amigos. Os amigos dele estudam na escola. Quem estuda na escola? Os amigos do meu irmão. Então, os amigos é o núcleo desse sujeito. Temos essa outra frase. É a mesma frase, tá? Então, aqui é porque para explanar melhor. Então, aqui os amigos é o núcleo do sujeito e isso aqui tudo é o meu sujeito, os amigos de meu irmão, tá ok? Tipos de sujeito. Bem, nós temos sujeitos simples, que são aqueles formados por um só núcleo, né? E temos aqueles sujeitos compostos, que são formados por mais de um núcleo. Lembrando que os núcleos dos sujeitos é a palavra mais importante do sujeito, tá certo? Então, no sujeito simples, eu só vou ter um núcleo. No sujeito composto, eu tenho mais de um núcleo. Exemplos. Essas meninas jogam vôlei. Quem joga vôlei? Essas meninas. Essas meninas é o meu sujeito. Quem é a palavra mais importante aqui desse sujeito? Meninas. Então, eu tenho só um núcleo nesse sujeito. Então, aqui, quando eu tenho só um núcleo, eu tenho sujeito simples. Agora, quando eu digo, essa menina e sua irmã jogam no time. Quem é que jogam no time da escola? Essa menina e sua irmã. Então, aqui eu tenho, isso tudo aqui é o meu sujeito, essa menina e sua irmã. E aí, quais são as palavras mais importantes desse sujeito? Eu tenho aqui menina e tenho a palavra irmã. Núcleo aqui menina e núcleo também irmã. Eu tenho dois núcleos nesse sujeito. Então, aqui eu tenho sujeito com
composto, tá certo? Então, quando eu tenho mais de um núcleo, eu vou ter o quê? Um sujeito composto, tá certo? Tenho aqui a palavra menina, que é um núcleo, e tenho a palavra irmã, que também é outro núcleo. Sujeito composto, portanto. Sujeito determinado. Sujeito determinado é aquele que está explícito, é aquele que está aparente, que na hora que eu vejo eu consigo identificá-lo logo de cara, né? Então, ele está explícito na estrutura do período. Observação, todos os exemplos anteriores que nós fizemos acima são sujeitos determinados, tá certo? Exemplo aqui de cima, tenho essa menina e sua irmã jogam no time da escola. Então, eu já sei quem joga no time, a menina e a irmã. Então, eu tenho um sujeito determinado. Eu consigo identificar o sujeito da minha oração. Então, temos aí o sujeito indeterminado. Quando é que eu tenho um sujeito indeterminado? Quando não podemos determinar quem é esse sujeito. Eu não consigo identificar esse sujeito. Eu tenho duas formas de indeterminação do sujeito, né? É quando eu coloco o verbo na terceira do plural. Por exemplo, aí, levaram, né? Mas a gente tem que analisar o contexto, tá? Se eu disser simplesmente levaram só com um período, né? Eu tenho um índice de indeterminação do sujeito nesse caso, não é isso? Levaram o material da escola. Eu não sei quem levou esse material da escola. Levaram, tá? Agora, quando eu digo assim, os meninos entraram na escola, levaram todo o material. Nesse caso, eu tenho como determinar esse sujeito, porque no primeiro período eu falei os meninos, tá certo? Então, analise o contexto da oração, tá? No segundo caso, eu tenho também como indeterminar esse sujeito, no caso, eu colocando o verbo na terceira pessoa do singular, mas acompanhado da partícula se, certo? Exemplo, precisa-se, né? Quando eu digo assim, precisa-se de ajudantes, né? Nesse caso, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Essa partícula se é um índice de indeterminação. Eu vou ter um sujeito indeterminado, eu não sei quem precisa de ajudantes, tá certo? Outro exemplo aí, mexeram na mochila de Bruno. Eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, mexeram. Eu não sei quem mexeu na mochila de Bruno, tá certo? Então, aí eu tenho um sujeito indeterminado.